sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos irmãos, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre mediunidade. E no dia de hoje, continuaremos a estudar o livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Este livro faz comentários acerca do livro dos médiuns, da codificação, e Emmanuel, através de páginas psicografadas pelo Chico em reuniões públicas, vai trazendo comentários, muitas vezes contextualizando o que está no livro dos médiuns para a nossa prática mediúnica no dia a dia. Queridos, como nós necessitamos de referências. Como nós necessitamos de ritualizar, ou melhor, desmecanizar, né? Tirar da rotina a nossa prática mediúnica, para que a gente possa ter sentimento, aproveitamento, utilidade desse exercício que nos é fornecido, concedido pela misericórdia divina. E a página de hoje se intitula Muito Desejo. Na verdade, é um comentário da questão 220 de O Livro dos Médiuns, no 15º parágrafo. E aí é sobre perda e suspensão da mediunidade, está no capítulo 17. E essa questão 220, no 15º parágrafo, Kardec fala assim: as pessoas que possuem um grande desejo de escrever, como médiuns, e que não conseguem, poderão daí concluir alguma coisa contra si mesmas no que se refere à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois Deus pode lhe ter recusado esta faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música, mas, se não gozam desta graça, podem ter outras. E a gente já para um pouquinho, colocando nossa colherzinha de café nessa questão, porque a gente, em algumas ocasiões, fica ocioso, porque eu não tenho a possibilidade do outro. Se eu tivesse a mediunidade de ciclano, beltrano, né, fulano, se eu tivesse a possibilidade de A, B, C, C, eu faria mais e melhor. Mas como eu não tenho, eu não faço nada. Quando, na verdade, e a gente sempre bate nessa tecla, porque é o exercício nosso do dia a dia, a mediunidade levando a gente ao autoconhecimento, à visualização dos recursos que nos são concedidos. Deus nos concede recursos, Deus nos concede possibilidades. Então, à medida que eu começo a enxergar esses recursos, essas possibilidades, eu começo a aproveitar melhor a minha vida, meus amigos. Eu começo a me relacionar melhor com aquilo que eu tenho e até perceber por que é que eu tenho aquilo e não tenho aquilo outro. Será que dentro da misericórdia divina houve erro? Ou eu não estaria pronto ainda para bem aproveitar os recursos que nos são oferecidos, que nos são agraciados, que nos são ofertados, né, pela misericórdia divina? Então, nessa página, Muito Desejo, Emmanuel começa a falar assim: médium quer dizer intermediário. Intermediário define a posição daquele que se põe de permeio. E muitos amigos encarnados, aspirando ao contato com as esferas superiores, costumam dizer que sentem muito desejo de ser médiuns.
há inúmeros que se propõem instruir, escrever, falar e materializar, aliviar e consolar, em nome dos mensageiros da luz. Entretanto, não passam da região do muito desejo. E aí a gente para pensar em Leon Denis no problema do ser e do destino, quando ele trabalha na parte terceira das potências da alma, e ele fala da vontade, que é a maior potência, ele diz que muitos dizem, eu quero, mas simplesmente falar eu quero, não quer dizer que a gente esteja pronto para a realização, porque tem etapas. E ontem, o programa gravado, no curso da prece, na aula do curso da prece aqui no Teresa d'Ávila, nós conversávamos sobre isso. Aliás, não foi nem no curso da prece, não. Foi na palestra pública do Teresa d'Ávila, em que nós trabalhávamos a questão da indulgência, aquelas perguntas que são feitas a São Luís, e aí nós falávamos de metas. Quando eu tenho metas, eu estabeleço ações para chegar até ali. E as metas mais simples, a gente estabelece ações. Então, o fato de falar assim, eu quero, eu desejo muito, não está relacionado diretamente às ações que eu preciso empreender para chegar até lá. Eu muitas vezes assim, eu queria... E aí a gente usa até, gente, o pretérito, o futuro do pretérito. Eu queria tanto, né? Eu quereria tanto realizar isso, ou pretérito perfeito, né? Eu queria tanto realizar isto, mas a gente para nesse ponto do muito desejo. E aí Emmanuel diz, mentalizemos, contudo, alguns quadros comuns em que a pessoa descansa nesse impulso de início. E aí é essa posição da gente paralisar, descansar nesse impulso inicial em nossas vidas. E ele vai trazendo, como sempre, situações práticas. Existe o lavrador que tem muito desejo de semear. Entretanto, passa a existência discutindo teorias da agricultura ou comentando algo em torno das pragas diversas que flagelam a lavoura. E espera indefinidamente um instante de plantar, como se a terra devesse deslocar-se para colher-lhes as sementes das mãos. E é isso, né? Eu quero fazer, quero plantar, vou ter uma horta doméstica. Eu queria tanto ter uma horta doméstica. E aí eu começo a analisar como é que vai ser bom colher aqueles vegetais, né? Colher aqueles legumes. Eu fico pensando. E aí eu vou estudar sobre aquilo. Aí vou ler sobre como se faz uma lavoura, como é que a gente faz, quais são os vasinhos melhores, como é que eu faço substrato. Vou saber tudinho. Mas... compro as sementes, mas não faço. Não faço. Isso é um fato comum no dia a dia de muitos de nós, principalmente a gente que cozinha. Aí ele vem agora uma outra situação. Encontramos o oleiro que mostra muito desejo de fabricar um vaso de eleição, mas consome tempo falando nas dificuldades da cerâmica ou nos perigos do forno quente, e aguarda em constante expectativa a hora de modelar, como se a argila estivesse na obrigação de buscar-lhe os dedos. É outra questão que aqui é muito comum, né? A criatura, ela não se movimenta. E aí a gente sabe que a argila tem a questão do ar que dá, que se der ar, né? Se não for tirado todo o ar, ela vai estourar na hora do forno. Sabemos que o forno de cerâmica é uma temperatura muito alta, tudo isso, né? E a pessoa vai estudando, fala dos perigos, fala das dificuldades, perigos e dificuldades. E isso faz com que ela descanse, conforme ele fala anteriormente, né? Nesse impulso do inicial. Mas Emmanuel não para aí. Ele fala aqui, ó. Imaginemos o trabalhador que enunciasse muito desejo de cooperar em determinada oficina e que aí admitido simplesmente vivesse a policiar a atitude e o movimento dos chefes e companheiros, qual se pudesse cumprir o próprio dever, à custa da observação inoperante que ninguém lhe pediu.
Então, o trabalhador, ele tem um desejo, né, em determinada oficina. E aí, quando falo oficina, de qualquer setor. Quero trabalhar no magistério, quero trabalhar no escritório, quero trabalhar num trabalho mais braçal. A criatura tem muito desejo. E ela começa a ver como é que se movimenta aquela oficina. Aquele escritório ali, ó, a hora do café é uma hora que acontece muita fofoca. Mas aquele chefe ali, aquele diretor daquela escola, é uma pessoa muito autocrática, muito problemática. E aí eu começo, né, a fazer observações, a relacionar dificuldades, quando, na verdade, estou fugindo de ver minha real necessidade. Minha real necessidade é trabalhar. Mas eu já não acho nem que aquilo seja uma necessidade. É como se eu estivesse prestando um favor no momento em que eu cumpro o meu simples dever. Então, amigos, irmãos, a gente vai vendo nesse momento a dificuldade de iniciar. E é interessante, não é, que essa questão do primeiro passo de iniciar é em tudo na vida. Eu posso olhar, e eu estou olhando aqui, na minha mesa de escritório tem uma porção de papéis aqui. E eu tenho que me desfazer disso, né? Porque não é papelaria, não é para ter tanto papel, tem que organizar isso. E aí se eu ficar olhando assim, vamos ver, não é? Amanhã eu vou fazer, quando eu tiver um tempo. Não, gente, eu tenho que começar agora. Acabei de gravar o programa. Vamos ver, vou ter quantos minutos? 5 minutos? Vamos ver em 5 minutos o que eu posso fazer. E é impressionante que quando a gente tem a iniciativa, no instantinho, a gente consegue e a gente fica muito feliz, muito estimulado, porque dá para fazer outras questões. Então, meus amigos, é só para vocês analisarem que essa experiência da vida diária. Quantos obstáculos a gente coloca, muitas vezes, para iniciar uma tarefa. E a gente começa a colocar condicionais. Quando eu tiver uma licença do trabalho, quando eu tiver uma folga, quando eu tiver mais saúde, quando meus netos crescerem, e a gente vai botando situações. E isso é esse adiamento que faz com que a gente não estabeleça um compromisso. E a gente precisa, na nossa vida, estabelecer compromissos. Estabelecer rotinas. E quando a gente fala rotina, não é aquela rotina boba, não. É uma rotina eficaz. Para quê? Para o corpo, a mente, né, a alma, aprender obediência, aprender que existem leis e que essas leis elas são indispensáveis para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. E aí ele continua a nos falar, mas antes disso, estamos nós aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos conversando sobre mediunidade. E Emmanuel, nessa belíssima obra intitulada Seara dos Médiuns, em que ele está analisando a questão 220, que é sobre perda e suspensão da mediunidade, do 15º parágrafo, numa página recebida na reunião pública de 18 de março de 1960, intitulada Muito Desejo, ele continua falando assim: pensemos no aluno que chegasse à escola com muito desejo de aprender e que não manuseasse sequer um livro, qual se o professor pudesse pregar-lhe a lição na cabeça como quem pendura um cartaz no poste. Quantas pessoas que acham assim, não precisa estudar não, eu vou ouvindo e vou aprendendo tudo. É claro que tem a memória auditiva, é um tipo de memória, mas tem algum mecanismo de esforço. Na verdade, se ele vai ouvir, aprender tudo, ele não vai poder conversar, ele não vai poder nem virar o rostinho de lado, né? Porque se ele perder alguma coisa, a música vai ficar, a partitura vai ficar quebrada, não é isso? Ele vai perder a moral da história. Então, em tudo, há o esforço. E o espírita, que muitas vezes fala assim, eu não preciso fazer curso nenhum,
Eu não preciso estudar, que eu já sei tudo, já fiz toda a codificação, tudo isso. Meus amigos, estudo é constante. É constante. A gente vai e vem. A gente se movimenta sempre. Por quê? Para fixar o ensinamento. Para contextualizar o que está escrito ali na vida da gente. A gente sabe que em qualquer atividade, se a pessoa se afastar, ela vai ter muita dificuldade ao voltar e não vai ser com a mesma agilidade. Haja visto os pianistas, né? Estudou piano na infância, tudo bem. Ele pode não esquecer as notas, compasso, tudo isso. Mas quando ele volta, muitas vezes na idade adulta, ele vai ter que fazer exercícios, ele vai ter que ter treino para voltar naquela posição de habilidade. Assim também, meus queridos, é o que acontece com cada um de nós em termos da necessidade de estudo, de troca, de renovação de pensamentos e sentimentos. E continua Emmanuel dizendo assim: se aspiras a colaborar na obra dos espíritos benevolentes e sábios, colocando-te entre eles e os irmãos encarnados, é possível que não possas, de imediato, partilhar a sinfonia dos grandes feitos humanos, mas podes brilhar na tarefa mais alta de todas. Esse belo conceito que ele vai trazendo para todos nós. Eu quero colaborar com os espíritos, quero. Como é que eu posso fazer nessa tarefa mais alta de todas, que ele chama aqui? Eu posso eu posso consolar, eu posso construir, eu posso amparar e eu posso educar, posso esclarecer, posso amar. Mas para isso, ele diz, não basta apenas o muito desejo. Então, quero colaborar, é nobre. E primeiro ponto que vem na nossa cabeça, né, é o pensamento. É esse pensamento que vai fazer com que a gente tenha um impulso para começar a fazer. Mas não é só o muito desejo, porque o muito desejo é interessante, leva a gente a adiar, a fantasiar. A gente vai fantasiando a nossa vida. A gente vai fantasiando o nosso tempo. A gente vai fantasiando os nossos valores. E daqui a pouco eu crio um personagem da impossibilidade. Não posso ainda não sou capaz, ainda não chegou o meu tempo, ainda não tenho um guia que possa me ajudar. E a gente vai jogando essas impossibilidades todas. E aí ele vai falando assim: é preciso reverenciar o serviço. Olha que coisa linda, gente. Buscar o serviço, disputar o serviço e abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. E aí eu vou pegar esses verbos que Emmanuel falou. Reverenciar o serviço. Eu só reverencio, eu só me curvo diante daquilo que é superior. Então eu vou ter esse carinho, perceber que aquela tarefa é uma tarefa superior, porque é uma tarefa de Jesus através do Espírito Benevolente. E aí, se eu vejo que é superior, eu tenho que buscar o serviço. Não é esperar que o serviço venha a mim. Eu vou buscar o serviço. Aí disputar o serviço. Mas eu tenho que tirar alguém? Não. Mas eu saber que eu tenho um lugar naquele trabalho. Então eu vou buscar o meu lugar naquele trabalho. Vou buscar me colocar naquela tarefa. Criar condições para estar naquela tarefa. E abraçar o serviço com espírito de renúncia em favor do próximo. Porque eu vou perceber que o serviço vai exigir de mim certas colocações, certas abstenções, certos esforços. Então, é espírito de renúncia, porque o serviço é em favor do próximo. E continua Emmanuel dizendo assim: muitos dizem que farão isto amanhã.
Gente, quando eu puder, né? Quando eu puder. Mas por que eu não posso hoje? Por que eu não posso agora? Será que as minhas prioridades estão sendo estabelecidas em meu favor? Está? Porque muitas vezes eu fixo prioridades no jogo das aparências, das conveniências. Não é em meu favor. Então essa questão de fixar prioridades é algo assim importantíssimo na vida de todos nós, de qualquer um de nós. E ele continua dizendo assim: realmente amanhã é o tempo glorioso de nome por vir, destinado a marcar o coroamento e a vitória, a colheita e a alegria. Então, ter esperança, ter meta para o futuro, principalmente nós espíritas, que temos a certeza da imortalidade. Então, eu tenho certeza que um dia eu serei um espírito puro. Eu tenho certeza que um dia eu estarei colaborando de forma consciente, não é? Com o bem, com a paz, com a luz, com a verdade, com a justiça, com certeza. Mas aí eu terei, né, a vitória, a colheita, a alegria. Mas Emmanuel encerra com uma frase muito interessante. Entretanto, segundo velho rifão, em muitos casos, amanhã é o caminho que vai dar no deserto chamado nunca. Meus queridos, é uma verdade. Quantas questões na nossa vida que a gente foi adiando. E a gente adiou e nunca aconteceu. Vamos pensar desde a nossa adolescência, na nossa vida adulta mesmo. Quando der, amanhã, quando eu tiver dinheiro. E aí são projetos que nunca saíram do papel ou da mente. Nunca aconteceu na nossa vida. Então, amigos, que a gente possa aproveitar bem o dia de hoje para refletir no nosso papel enquanto médios, enquanto trabalhadores da seara espírita. Que a gente não ambicione a tarefa do outro, porque a tarefa do outro tem um lugar na vida do outro, mas que a gente procure o nosso lugar, a tarefa que nos cabe. E se está muito difícil de nós identificarmos, que a gente possa orar a Deus, a Jesus, pedir aos nossos amigos espirituais que nos mostrem qual é o lugar, qual é a tarefa. Se na nossa casa espírita, e todas têm, há um trabalho de atendimento fraterno, há o trabalho da psicografia, da orientação espiritual, que a gente não tenha pudor em pedir a esses amigos espirituais ajudas, para que possamos nos colocar hoje, ainda hoje, na tarefa que nos compete, na tarefa que está marcada lá no nosso planejamento reencarnatório e que com certeza fomos preparados para executá-lo. Certa feita a gente ouviu, através da mediunidade, uma expressão que eu compartilho com todos vocês. Deus, quando dá a tarefa, ele dá o recurso. O que muitas vezes precisamos pedir é: Senhor, que eu consiga ver, tal qual o cego de Jericó, que eu consiga ver esse recurso que está disponível para eu realizar o melhor. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.